Deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer um pouco. Você já orou por alguém doente com tudo que tinha, com fé, com lágrimas, com o nome de Jesus na boca, e saiu daquela oração mais pesada do que entrou? Não mais fortalecida. Não mais confiante. Esgotada. Confusa. Sem entender o que houve. Se isso já aconteceu com você, eu preciso que ouça o que vou dizer agora, porque a resposta não está na sua fé. Está no que ninguém te ensinou antes de você orar. Existem 7 verdades sobre intercessão por enfermos que a maioria dos crentes nunca ouviu. Sem elas, você ora no escuro. Pode estar pedindo cura quando Deus está tratando a alma. Pode estar impondo as mãos quando deveria estar em silêncio. Pode estar entrando em batalhas espirituais que nunca foram suas para brigar. Fique até o final, porque a 7ª verdade é a que mais liberta, e a que menos pessoas conhecem. Verdade 1. A pergunta que muda tudo quando alguém pede oração por uma enfermidade. O nosso instinto é agir imediatamente. Impor as mãos, declarar cura, clamar por intervenção divina. Mas existe uma pergunta que o intercessor maduro faz antes de qualquer coisa, e ela não é dirigida ao enfermo. É dirigida a Deus. Senhor, o que está por trás dessa enfermidade? Essa pergunta muda tudo. Porque a Bíblia revela que nem toda doença tem a mesma origem. Há enfermidades físicas, emocionais, espirituais, e há aquelas que fazem parte de um processo divino com propósito claro. Jesus nunca tratou 2 enfermos da mesma forma. Às vezes tocou. Às vezes falou uma palavra. Às vezes expulsou demônios. Às vezes perdoou pecados antes de curar o corpo. Por quê? Porque ele via além do sintoma, via a raiz. Sem discernimento, a sua oração toca o sintoma. Com discernimento, ela toca a raiz. E tocar a raiz é o que produz cura verdadeira. Verdade 2. Deus pode querer curar outra coisa primeiro sim. Ele é Jeová Rafa. Sim, ele tem poder para restaurar qualquer enfermidade. Mas há momentos em que, antes de tocar o corpo, Deus precisa tocar a alma. O paralítico descido pelo telhado é um exemplo perfeito. 4 homens quebraram um teto por fé, desceram um amigo diante de Jesus, e todos esperavam ouvir levanta e anda. Mas Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Antes do corpo se levantar, a alma precisava ser liberta. A raiz não era física, era espiritual. E Paulo, que pediu 3 vezes pela remoção do espinho na carne, recebeu uma resposta que ninguém esperava: a minha graça te basta. Não uma cura, uma graça. A cura teria resolvido um problema. A graça transformou um caráter e produziu escritos que mudaram o mundo por 2000 anos. Às vezes o maior milagre não é quando a dor vai embora. É quando você aprende a andar com Deus dentro da dor. Verdade 3. A sua vida fala mais alto do que as suas palavras. A autoridade espiritual não é automática. Você pode saber todas as palavras certas, todos os versículos, todas as declarações. Mas se a sua vida não está alinhada com Deus, a sua oração não tem autoridade. A Bíblia é direta: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não da pessoa mais eloquente. Do justo, daquele cujo coração está alinhado com o coração de Deus. Os 7 filhos de Seva usaram o nome certo, a fórmula certa. Mas não tinham vida com Deus. E o espírito maligno os respondeu: a Jesus eu conheço. A Paulo eu conheço. Mas quem sois vós? Falar o nome de Jesus é fácil. Viver debaixo da autoridade de Jesus é outra história. Autoridade nasce de intimidade. Poder nasce de obediência. E antes de orar por qualquer enfermo, o intercessor precisa se ajoelhar primeiro por si mesmo. Senhor, limpa o meu coração. Alinha a minha vida. Verdade 4. Cuidado com o que você toca. A imposição de mãos é bíblica e poderosa. Mas é também séria e responsável. Paulo escreveu como um aviso de guerra: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não é um gesto simbólico. É uma transferência espiritual real. Quando feita sob direção divina, libera cura e transmite autoridade. Quando feita sem discernimento, pode te conectar a cargas que não são suas,
há batalhas para as quais você não foi chamado. É por isso que muitos intercessores saem de certas orações completamente esgotados, confusos e abalados sem motivo aparente. Não é que orar seja perigoso, é que orar sem direção é irresponsável. Antes de estender a mão, o intercessor maduro sempre pergunta: Espírito Santo, devo impor as mãos ou apenas interceder à distância? Quando é direção, há paz. Quando não é, há peso. A maturidade não está em fazer muito, está em fazer somente o que Deus manda. Verdade 5. O corpo grita o que a alma esconde, o corpo e a alma não vivem separados. O físico sente o que o emocional guarda. E muitas vezes, a enfermidade é o grito de uma alma sufocada. O salmista escreveu: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Havia algo na alma que estava literalmente corroendo o físico. Quantas pessoas convivem com dores que nenhum exame explica, com sintomas que nenhum tratamento resolve, porque existe dor que não está nos órgãos, está na memória. Existe doença que não está nos músculos, está nas feridas internas que nunca foram tratadas. Mágoas acumuladas podem se tornar dores físicas. Culpa não entregue pode virar tensão no corpo. Raiva reprimida pode se transformar em inflamação. Jesus sempre olhava além da aparência física e curava tudo: corpo, alma, mente e espírito. A cura física duradoura começa quando a cura da alma acontece junto. Verdade 6. O não de Deus não é abandono. Às vezes Deus responde nossa oração por cura com um não. E quando isso acontece, a mente vai para lugares perigosos. Falta de fé, pecado oculto, Deus distante, Deus indiferente. Mas o não de Deus nunca é rejeição. É proteção. É redirecionamento. É uma resposta que vai além do que os nossos olhos conseguem ver. Deus não desperdiça dor. Não permite batalha sem propósito. Não deixa uma lágrima cair sem intenção. E às vezes o maior milagre não é quando o corpo se levanta, é a paz inexplicável no meio da tempestade, a força onde havia fraqueza, a transformação de um coração que entrou na doença de um jeito e saiu completamente diferente. A fé verdadeira não é acreditar que Deus vai fazer tudo como desejamos. É confiar que Ele é bom mesmo quando faz diferente do que esperamos. Quando Deus diz não ao pedido, o seu amor ainda diz sim ao coração. Verdade 7. Você não é o protagonista. E chegamos à sétima verdade, a que mais liberta. O intercessor não é o protagonista da cura. O poder não vem do intercessor. O milagre não depende do intercessor. Ele é apenas um canal, uma ponte, uma mão obediente, um cooperador com o que Deus já está fazendo. O intercessor imaturo pensa que orar é fazer Deus agir. O maduro entende que orar é discernir o que Deus já está fazendo e se alinhar com isso. O imaturo quer resolver tudo rapidamente. O maduro sabe que cada pessoa tem um processo. O imaturo impõe a própria vontade, ainda que com boa intenção. O maduro ora como Jesus no Getsêmani: Não se faça a minha vontade, mas a tua. Se existe uma única frase que deve habitar o coração de todo intercessor, é esta: Espírito Santo, o que o Senhor deseja fazer aqui? Porque a intercessão verdadeira não começa com a boca, começa com os ouvidos. Não começa com a ação, começa com a sensibilidade. Quando essa postura se torna real, o peso sai. A oração flui. A paz governa. E a cura, de um jeito ou de outro, no tempo e na forma de Deus, acontece. Porque o intercessor não está mais tentando conduzir Deus. Está permitindo que Deus o conduza. Não é sobre técnicas. Não é sobre palavras bonitas. É sobre discernir o que o Pai está fazendo e cooperar com o céu. O maior milagre não é quando o corpo se levanta. É quando a alma encontra descanso real. É quando a pessoa entende, no meio da dor, que nunca esteve sozinha. Que o Espírito Santo te dê discernimento para saber quando estender a mão, e para saber quando apenas permanecer em silêncio e confiar. Que em cada oração você possa ouvir o Pai dizendo: Eu estou aqui. Eu sei o que estou fazendo. Caminhe comigo. Porque quando você ora assim, o milagre não é apenas o que acontece ao redor. O milagre é o que Deus faz dentro de você. Se esse conteúdo tocou o seu coração,
Curte esse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em quem precisa. Se você ainda não faz parte do canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana eu trago verdades como essas que podem transformar a forma como você caminha com Deus. Você não é a fonte do milagre. Você é um canal. Orar não é fazer Deus agir. É se alinhar com o que Ele já está fazendo. O intercessor maduro ora assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua. No fim, tudo volta para isso. Ouvir antes de falar. Seguir antes de agir. Cooperar com Deus, não tentar controlá-lo. Porque o maior milagre não é só a cura do corpo. É a transformação da alma. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, e que a tua oração seja cada vez mais um canal fiel do céu para a terra para a transformação de mais pessoas.